Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de maio de 2023. São 8 horas da manhã. E os bolsonaristas querem usar a CPI do MST para ganhar apoio do agronegócio contra a punição do 8 de janeiro. Na verdade, há vários deputados bolsonaristas que inclusive pilotam a CPI, a começar pelo seu presidente, que estão pedidos pelo STF no caso do 8 de janeiro. Em entrevista à Globo News, um sociólogo, Celso Rocha Barros, avalia como deputados bolsonaristas investigados pelo financiamento de atos antidemocráticos devem usar a CPI para se promover, mas também para escapar da cadeia. A Câmara dos Deputados iniciou, nesta terça-feira, os trabalhos para investigar invasões por integrantes do movimento do MST, do Movimento do Sem Terra, com um clima tenso de bate-bocas e microfone cortado. A CPI do MST chega mostrando um jogo de forças instrumentado por deputados bolsonaristas. Esse sociólogo chama atenção para o fato de que o próprio presidente da CPI, o deputado Tenente Coronel Zucco, é também investigado pelo financiamento dos atos golpistas de 8 de janeiro. A chapa eleita para presidir a comissão tem na relatoria Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, e o deputado Kim Kataguiri, na primeira vice-presidência. Tudo indica que os bolsonaristas vão usar da CPI do MST para ganhar visibilidade que eles não tinham até agora, e até aí é jogo jogado. É absolutamente normal que a oposição utilize a CPI para aparecer e divulgar críticas ao governo. Só que nesse caso específico tem um risco sério que tem que ser levado em conta. O risco é promover e dar visibilidade para bolsonaristas que provavelmente serão investigados na outra CPI. Nesta terça, Zucco cortou a fala da deputada Sâmia Bonfim enquanto ela lia a notícia de que seu nome foi incluído na investigação da Polícia Federal sobre os atos antidemocráticos. Então, realmente aqui é uma estratégia que a Justiça deveria ficar de olho, principalmente o STF, porque esses deputados, eles querem usar a CPI para conseguir impunidade, no fim das contas. E essa rixa em relação ao juiz Eduardo Apio, na 13ª Vara Federal de Curitiba, ela esconde o seguinte: esse juiz, ele estava muito perto de tocar em pontos chaves para o TRF4 e o Sérgio Moro, inclusive acordos de leniência suspeitos que foram feitos por empresas com relação à Lava Jato. Inclusive teve pessoas físicas em acordos de leniência com a Lava Jato, e esse juiz como se diz, era um cabra marcado para morrer. Ou seja, ele precisava ser afastado quando ele chegou perto demais da quadrilha judiciária que tem, inclusive, em seu seio membros do TRF4, Sérgio Moro e Dallagnol. Esse juiz foi defenestrado da 13ª Vara Federal de Curitiba, por isso, como mostra essa reportagem do jornal Valor Econômico, que as brigas entre alas da Justiça Federal trava a revisão da investigação proposta por juiz afastado. Então essas alas da Justiça Federal, melhor dizendo, são TRF4 e Sérgio Moro. E o delegado
um delegado da PF agrava a situação de Anderson Torres, informando, gente, basicamente que o Anderson Torres determinou operações em determinadas cidades da Bahia em que o Lula tinha muito mais força. Então, vem a público, através de um delegado chamado Almada, ele diz que o Anderson Torres queria mais ações em umas cidades e menos ações em outras cidades, e o roteiro dessas cidades mostram que ele queria impedir eleitores de Lula de chegarem à zona de votação sob uma desculpa de que o crime organizado estava apoiando a campanha do Lula, e essa foi a desculpa usada pelo Anderson Torres para fazer operações em que o crime organizado estaria impedindo eleitores baianos de votar em Bolsonaro, sendo que o Lula tinha 70% dos votos na Bahia. E os bolsonaristas de São Paulo se distanciam de Ricardo Boiada Salles, na eleição para prefeito em 2024. O bolsonarismo de São Paulo quer que continue no cargo o Nunes, o atual prefeito de São Paulo, que praticamente nenhum paulistano conhece, e o bolsonarismo quer apoiar esse Nunes, e menos mal, né? Porque ele consegue ainda ser melhor do que esse sujeito aqui. E, além de tudo isso, o maior partido de oposição, o PL, veja só, teve 1/3 dos seus votos a favor do marco fiscal do Lula. Os parlamentares rejeitaram, inclusive, um destaque do PSOL que ia atrapalhar a aprovação do novo marco fiscal. Ou seja, o PL está se dividindo, e é a chamada ala de autênticos do PL, que não são bolsonaristas e não estão nada satisfeitos com os rumos da legenda. E senador que criticou a vitimização de Vini Júnior tentou tirar o racismo da Lei Geral do Esporte. É isso aí, esse sujeito, Magno Malta, ele tentou impedir que o racismo no futebol fosse punido, e agora faz ataques racistas a Vini Júnior. E o pior de tudo é que nem branco ele é, né? Essa é a parte mais dolorosa desse caso. E governistas se dividem sobre a convocação de Bolsonaro na CPI dos atos golpistas. Eles querem usar o Bolsonaro como moeda de troca, não é? Isso significa que o Bolsonaro ele pode até se dar bem nesse caso todo, porque podem usar a salvação do Bolsonaro para tentar aprovar matérias no Congresso, etc. E isso não pode ser admitido, porque o Bolsonaro precisa responder pelos seus crimes. Aliviar para o Bolsonaro para conseguir aprovar alguma matéria no Congresso significa eternizar o fascismo no nosso país. E o juiz de garantias é uma figura que vem por aí, foi aprovado em lei. O lavajatismo tenta impedir a aprovação do juiz de garantias, e a figura desse juiz de garantias pode afetar processos criminais. Eu vou explicar para você rapidamente. Juiz de garantias é uma figura que surgiu após a Vaza Jato, após descobrirem tudo que o Moro andava fazendo na Lava Jato. E é o seguinte, um juiz vai cuidar da instrução penal, que é a produção de provas, que é toda a parte em que as provas contra o réu são coletadas. E depois um outro juiz, não um juiz que coletou as provas, mas um juiz que vai julgar se as provas coletadas são válidas. Isso vai impedir que um juiz que atuou para condenar o réu, ele seja o mesmo juiz que vai julgar aquele réu. Ou seja, é uma estratégia que
existe em vários países e que evita juízes justiceiros como o Sérgio Moro. E o Tacla Duran e o Cef Cabral continuam nas mãos de Gabriela Hardes. Há processos em que a teleguiada de Moro vai ter acesso a Tacla Duran e a Youssef. Ambos fazem denúncias contra a Lava Jato e o STF tirou quase todos os processos da mão dessa mulher, mas ainda há processos que ela pode instrumentalizar para impedir Tacla Duran de denunciar Moro e o TRF4. Olho vivo com essa mulher. E a Joyce Hasselmann é acusada de rachadinha, acredite quem quiser. E parece haver provas contra ela. É realmente uma pena, não é, o que está acontecendo. Na verdade não é uma pena, porque a gente sabe quem é Joyce Hasselmann, não é? Mas veja que ela está sendo acusada por uma assessora no gabinete dela, quando ela foi deputada, e o marido dela acusam a Joyce Hasselmann de ficar com parte do salário deles, e a Joyce diz que está sendo extorquida, que eles queriam chantageá-la para não fazer a denúncia, mas parece haver prova sim. Ela disse que o dinheiro que era devolvido para ela repassava para esses funcionários o salário dela, porque tinha uma ordem de confisco e tal, então ela colocava o dinheiro na mão do assessor para que ele repassasse para ela, mas ela não consegue comprovar a ida do salário dela para a mão dos assessores. Só se conseguiu até agora achar os depósitos dos assessores para ela, mostrando que eles devolviam parte do salário. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.